Olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? Chegamos para o nosso Segundas 18, retomando as nossas conversas semanais sobre temas muito importantes da vida cristã, da vida política, da vida social, da vida de empreendedorismo. No Segundas 18, nós variamos em alguns assuntos, normalmente pegando sugestões que vocês mesmos pontuam com a gente para nós trabalharmos aqui. E na lista de sugestões que recebi para o Segundas 18, eu encontrei uma solicitação e uma sugestão muito interessante. Fale sobre a transfiguração. O episódio da transfiguração do Senhor Jesus está registrado em 3 textos das Sagradas Escrituras. Ele está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 17. Eu não vou ler. Também está registrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo 2. E também está registrado no Evangelho segundo Lucas, também no capítulo 9, e o versículo 28 a seguir. É um episódio marcante na vida e na história do Senhor Jesus. Talvez seja um dos relatos mais completos do plano da redenção. Vou repetir. O fenômeno da transfiguração do Senhor Jesus, relatado nesses textos que mencionei, provavelmente, é o relato mais completo do plano da redenção de Deus para a humanidade. É abrangente, é extraordinário, além de lindo, poético, profético. Quando nós analisamos o texto, nós percebemos que Jesus sobe a um monte com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando chegam sobre o monte, a Bíblia diz que Jesus é cercado de glória e se transfigurou diante dos seus apóstolos. Fenomenalmente, eles percebem que lá estão Moisés e Elias conversando com Jesus acerca da sua partida. Lucas traz esse destaque. A conversa ali é acerca do sacrifício que Jesus estava prestes a realizar, passando pela cruz do Calvário por nós. Em meio àquele cenário, a voz de Deus brada e diz: eis aqui o meu amado filho, a ele escutai. Depois desse episódio, quando eles descem do monte, ao pé do monte estão os outros apóstolos, no meio de uma confusão. Trouxeram um moço que sofria de uma manifestação espiritual e caía, se jogava no fogo, se jogava na água. E o pai pediu socorro e diz a Jesus: eu o trouxe para que os seus discípulos expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. Os fariseus estavam pressionando os discípulos porque eles não tinham autoridade para expulsar demônios. A hipocrisia religiosa é uma desgraça. Por quê? Porque os fariseus estão apertando os apóstolos que não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, mas eles também não conseguiram. Ou seja, aquilo que eu não consigo fazer, é melhor eu atribuir a você a responsabilidade, porque isso camufla a minha incompetência. Esse é o cenário do Segundas 18. Há uma multidão esperando o resultado de tudo isto. Esse é o cenário da transfiguração. Como entender a transfiguração? Bom, primeiro a Bíblia cita um monte, mas não cita o monte. Nenhum dos 3 evangelistas faz menção de qual foi o monte onde a transfiguração aconteceu. A tradição sugere que se tratava do Monte Tabor, na Galileia,
com uma altitude de aproximadamente 615 metros acima do nível do mar. Ele, inclusive, é tido como o Monte da Transfiguração. A Transfiguração nos manifesta Jesus, homem e divino. Lendo o texto, eu consigo alcançar pelo menos 3 razões para aquele episódio fenomenal com Jesus. O primeiro deles seria um alento à sua alma que está prestes a entrar em convulsão emocional quando ele vai para o Getsêmani e transpira grandes gotas de sangue. Então o pai estava lhe dando o último alento antes do processo pelo qual ele haveria de passar. Segundo, vejo como razão para a transfiguração um comunicado aos discípulos de que Jesus de fato era o Messias e ele precisava ir à cruz. Terceiro propósito da transfiguração, a declaração renovada, repetida, da divindade de Jesus como o Filho de Deus encarnado. Sem falar que na transfiguração nós encontramos a promessa de Deus feita a Moisés, cumprida em toda a sua plenitude. Pois o Senhor havia dito a Moisés que ele levaria o povo a Canaã. Mas Moisés não entrou em Canaã. E Deus, como nada fica devendo a ninguém, traz Moisés na terra para pisar na terra que ele não entrou com os filhos de Israel. Mas vamos observar nesse 2:18, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, pega o link desse 2:18, envia para alguém. Vamos observar no Monte da Transfiguração, existem alguns personagens que não estão lá por acaso. Primeiro, Jesus. Jesus é o centro das Escrituras. E aqui, na Transfiguração, embora ele estivesse em forma humana e ainda não tivesse ido à cruz, ele aparece glorificado. Esta glorificação do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração é uma antecipação da glória que ele retomaria após a sua morte e a sua ressurreição. Ele mesmo diz em João capítulo 17, versículo 5, devolve-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. João 17:1, ele diz, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Posteriormente, João, o evangelista, o vê em glória, à destra do Pai, no Apocalipse capítulo de número 1. Portanto, na transfiguração nós temos uma antecipação desta glorificação que lhe seria propícia após a sua morte. Daí o apóstolo Paulo dizer que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Segundo lugar, aparece no Monte da Transfiguração Moisés. O que Moisés está fazendo aqui? Bom, esse é o 2:18. Moisés representa a lei, a antiga aliança, a promulgação da lei, bem como, entre eles, Moisés é o único que morreu e foi sepultado. Portanto, alguns estudiosos entendem que na transfiguração, Moisés representa aqueles que entrarão no reino milenial por meio da morte, entrarão no reino de Deus por meio da morte. Então ele representa a antiga aliança, representa a lei e representa aqueles que entraram ou entrarão no reino de Deus por meio da morte.
Mas também aparece Elias, um dos mais destacados profetas do Antigo Testamento, um dos promotores de, sem dúvida, entre os maiores avivamentos da história de Israel. Enquanto Moisés representa a dispensação da lei, o tempo da lei, Elias representa a dispensação profética, o tempo dos profetas, todos os profetas. Por que Elias foi escolhido? Porque dentre os profetas ele é indubitavelmente o único que não morreu. Foi levado ao céu num redemoinho. Então, além de representar os profetas, Elias representa aqueles que entrarão no reino de Deus sem passar pela morte. Aqui nós chegamos a uma doutrina fundamental da fé cristã. A parousia, a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja viva. E Paulo diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão, os que são representados em Moisés. E depois nós, os que ficarmos vivos, os que são representados em Elias, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Ah, eu sei. É 2:18. Eu sei que tem muita gente que não crê mais nisso, que acha que isso é balela. Mas a Bíblia fala disto repetidas vezes. Veja que o reino de Deus está sendo representado na transfiguração. Jesus, o rei glorificado. Moisés, representando a lei e aqueles que entram no reino por meio da morte. Elias, representando os profetas e aqueles que entram no reino sem passarem pelo fenômeno da morte. Mas não são apenas eles. Aí nós temos Pedro, Tiago e João, israelitas, representando aqui a nação de Israel, que entrará no reino de Deus quando ele pisar no Monte das Oliveiras e estabelecer aqui o seu reino milenial. Tanto Zacarias, capítulo de número 14, quanto Apocalipse, capítulo 13, bem como Isaías, capítulo 5, versículo 26, revelam para nós, e outros textos, que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, estabelecer o seu reinado sobre Israel, e os israelitas, ou os hebreus, os judeus, que nós conhecemos hoje como israelenses, os filhos de Abraão, serão chamados de todas as partes da terra para se apresentarem diante do Messias que vai reinar. Isso é tão prometido na Sagrada Escritura que o anjo, quando conversa com Maria, diz: Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, o seu reino será eterno e jamais terá fim. Veja que nós temos aqui a lei, os profetas, o Cristo glorificado, os apóstolos representando Israel que entrará no milênio, a voz de Deus, que é o mentor de todo esse plano de redenção. Deus é mais um personagem no Monte da Transfiguração, mas ele não é mais um no sentido de ser um igual. Ele é aquele que aparece para dizer que tudo aquilo faz parte do seu plano. Este é o meu filho amado. Ele é quem executa o meu plano. A ele ouvi. Eis aí o sentido da transfiguração, quando Jesus desce. Nós temos ao pé do monte uma multidão. Essa multidão representa aqueles que serão introduzidos no reino de Cristo depois que ele for estabelecido sobre Israel. Essa multidão representa as nações que farão parte deste reino completo, absoluto, pleno, glorioso do Messias. Esse é o nosso 2:18. Eu espero ter atendido o pedido da pessoa que disse: fala um pouco sobre a transfiguração. Deixa seu comentário. Pega o link
envia para alguém e espere a próxima. Estaremos juntos toda segunda-feira no Segundas 18. Deus abençoe. Forte abraço.